Qual será que é melhor? Redmi 13C ou Redmi 12C? Acabou de ser lançado a nova versão Redmi 13C e vamos ver se teve uma grande evolução ao seu antigo Redmi 12C. No vídeo de hoje vamos fazer aquele comparativo completo e dar uma olhada nas maiores diferenças e se vale a pena um upgrade para você que tem o 12C ou estava de olho no Redmi 12C. Olhando principalmente aqui o design, nós tivemos uma diferença, né? Agora o Redmi 13C ele está com aquele design mais quadradinho, trazendo aí um design mais atual, enquanto o 12C tem aquele design mais arredondado. Então, em relação a design, tivemos uma evolução muito bacana, né? Aqui o design ficou bem mais atual. Essa traseira aqui, ela é em plástico, tá? Mas ainda assim tem uma pegada bem bacana. Em relação às conectividades, a gente continua tendo apenas microfone aqui na parte de cima, né? Entrada para fone de ouvido. E na parte de baixo, nós tivemos a evolução para o USB tipo C, enquanto o Redmi 12C ainda vinha com micro USB. O alto-falante ainda continua sendo mono, que só sai aqui na parte de baixo, e os sensores digitais teve uma mudança, né? Aqui no Redmi 12C era aqui na parte traseira e agora veio aqui para lateral, tornando aí um design mais agradável ao uso. E funciona bem rápido também, viu? O sensor digitais está funcionando super rápido para desbloquear e a funcionalidade dele continua sendo bem bacana. Em relação à tela, foi a primeira diferença que nós tivemos em relação ao Redmi 12C. A tela dos dois continua tendo o mesmo tamanho, são 6,71 polegadas, tá? Uma tela com uma qualidade bacana, resolução HD+, então a gente tem basicamente uma tela com o mesmo tamanho e a mesma tecnologia, IPS. Mas aqui no Redmi 13C nós tivemos uma atualização que agora ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz. Então essa taxa de atualização deixa o aparelho um pouco mais ágil na usabilidade, a gente percebe que ele tem uma fluidez bem maior em relação à sua versão anterior. Isso é um ponto muito legal porque o preço dele, do Redmi 13C, continua sendo na mesma faixa que o 12C veio no seu lançamento. Então a gente pode esperar aí que ele fique como o mesmo valor do 12C. Então se você já quiser comprar o seu ou já tiver decidido, vai ter o link aí embaixo também para você conferir como que está o preço, porque ele veio com várias versões, tá? Tem versão com 4, 6 e 8 GB de RAM e também versão com 256 GB de armazenamento, que é essa versão minha aqui, ó. São 256 GB de armazenamento, coisa que nós não tínhamos aqui no 12C. A versão mais topo de linha do 12C era apenas 6/128 GB. Então a gente tem uma evolução aqui, 4 128, 6 128 e 8 256. E legal que ele vai ficar com preço abaixo de R$1.000, mesmo na versão com 8/256. Já em relação ao processador, a gente continua tendo aqui o MediaTek Helio G85 em ambos, então a gente não teve um upgrade em processamento. E eu acredito que não tenha tido um upgrade em processamento, porque o processamento aqui do Redmi 12C e do 13C já é um desempenho muito bom para um aparelho básico para o dia a dia. Ele trouxe apenas algumas evoluções que faltavam aqui no Redmi 12C, como a tela e um sensor digitais um pouco melhor acoplado aqui, tá? Então nós temos uma tela melhor com câmeras um pouco melhoradas. A gente vai dar uma olhadinha no comparativo daqui a pouco. Em relação ao sistema, nós já estamos com o sistema bem atualizado, 1014 nos dois, mas aqui no Redmi 13C ele vai ser atualizado por mais tempo, né? Consequentemente, ele foi lançado recentemente, já veio com a 1014, então ele vai receber a 15 e muito provavelmente também a 16 e vai ser um celular que vai durar mais tempo, por ter também mais memória RAM, por exemplo, em suas versões mais topo de linha. E com o armazenamento é um ponto bem legal, porque ele tem slot triplo para cartão, os dois, então dá para colocar até mesmo um cartão de memória. Além dos 256 GB, dá para colocar um cartão de memória aqui para expandir ainda mais o armazenamento do celular. Já em relação à bateria, nós tivemos uma diferença, tá? Não na capacidade, porque os dois ainda continuam tendo 5.000 mAh de capacidade nos dois, tá? Não teve diferença, ainda continua sendo o mesmo. Isso mudou um pouquinho aqui a espessura, né? Aparentemente parece que o Redmi 13C está um pouquinho mais grosso, mas é por conta desse design um pouquinho mais quadrado. Nada que vá interferir aí no uso. Então, em relação à bateria, o que mudou realmente foi o carregamento, tá? O Redmi 13C, ele suporta um carregamento de 18 watts. Então, ele não vem na caixa. Vem um carregador de 10,
mas eles suportam de 18. Então se você tiver um de 25, um de 30, você pode usar nele, que ele vai carregar mais rápido, enquanto o Redmi 12C não tem essa tecnologia, né? Não consegue suportar ali um carregador de 18 ou mais watts, por exemplo, apenas de 10 watts, e é o que já vem na caixa dos dois, não teve diferença. Já em relação aos jogos, por exemplo, eu tô aqui com o Redmi 13C só para exemplificar, porque os dois têm o mesmo desempenho, ele vai conseguir rodar basicamente a maioria dos jogos numa qualidade bem aceitável, tá? Mesmo sendo um aparelho mais simples, mais básico, a tela de 90 Hz ajuda ele a ter uma fluidez muito legal e o processador ele tem um desempenho muito bom para a categoria, né? Levando em consideração que é um celular básico para o dia a dia, você vai conseguir rodar praticamente qualquer jogo da Play Store. Não dá para considerar que ele vai rodar, por exemplo, um Genshin Impact da vida, mas ele tem ali um desempenho bem aceitável para a maioria dos jogos casuais, Call of Duty, por exemplo, Mobile Legends também ele vai conseguir rodar, e ainda assim você vai ter bastante memória RAM, o que vai dar uma usabilidade muito boa para o sistema, tá? Eu acho que a internet ficou ruim aqui, hein, ó. Meio que zoou, morri. Mas, por exemplo, com bastante memória, a gente consegue sair do jogo, ó. Eu consigo abrir um aplicativo, por exemplo, e depois eu consigo voltar para o jogo e o jogo ainda vai estar aberto. Isso é um ponto bem legal de um aparelho ter, por exemplo, 8 GB de memória RAM. Então, por ter bastante memória, a gente vai ter um desempenho mais aceitável, uma multitarefa melhor, e quando a gente tiver vários aplicativos instalados no celular, ele vai conseguir ter um desempenho muito maior. E também a longevidade do aparelho com mais memória RAM, ela vai ser maior, porque a versão mais básica aqui do Redmi 12C, ela tem 3 GB de RAM, e a versão mais básica do 13C, ela tem 4 GB de RAM. Então significa que mesmo a versão mais básica do 13C vai ter uma longevidade maior. Se possível, pega a versão com 6 GB de RAM em diante. Eu vou deixar o link aí na descrição. A diferença de preço não é muito grande e com 6 GB de RAM você vai ter um desempenho melhor e o celular vai durar mais anos aí à frente por conta de abrir mais aplicativos, ter mais aplicativos em segundo plano, Facebook, WhatsApp rodando tudo ao mesmo tempo, consome mais memória. E daqui a uns anos provavelmente os aplicativos vão ter evoluído e vão estar usando mais memória RAM. Então, se possível, pega a versão com 6 GB. Já em relação às câmeras, tá? A gente teve aqui mudança nos sensores dos dois. A gente tem um módulo de câmera diferente. O 13C ele tem 3 câmeras, mesmo tendo 2 módulos, a gente vê que tem 2 câmeras nesse de baixo. E aqui nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, 2 megapixels macro e 2 megapixels retrato, tá? E a câmera frontal de 5 megapixels. No 12C nós temos ainda, né, 50 megapixels na principal e uma lente auxiliar de 0 ponto alguma coisa, tá? É só auxiliar para auxiliar ali, acredito eu, no modo de desfoque. E a câmera frontal dele também é de 5 megapixels. A gente tem o mesmo processador, basicamente o mesmo sensor na principal e a câmera frontal ainda continua com 5 megapixels. O único incremento aqui é que nós temos uma lente macro para tirar fotos bem de pertinho, por exemplo. Mas dá uma olhadinha no comparativo entre os dois e já comenta aí embaixo qual dos dois você acha que teve um melhor aproveitamento e uma melhor qualidade de imagem. Lembrando que por ser o mesmo sensor, não quer dizer que ele vai ter a mesma qualidade de fotos, porque o software muda, tem atualizações, tem melhorias que podem fazer diferença em aparelhos mais básicos como esse daqui. Então eu quero saber de você, qual dos dois é uma melhor opção para você? Qual dos dois você vai comprar? Já manda aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.